Hoje eu queria dividir com vocês uma experiência. Ontem eu vivi uma situação onde foi ativado um conteúdo emocional meu intenso, que eu já tratei muitas vezes, que eu já vivi muitas vezes, e que normalmente me levam para um lugar de deprimido, de desempoderado, de encolhido, de sacrifício, né? Um lugar emocional que eu carrego, que é um desafio que eu tenho emocional. E ontem eu vivi uma situação onde uma pessoa teve uma ação contra mim e que me ativa todo esse conteúdo. Não vem ao caso eu estar expondo o conteúdo, mas eu queria dividir com vocês o que começa a acontecer com a gente. Então, você tem um desafio que você traz do sistema da sua mãe, que você traz do sistema do seu pai, que você viveu o desafio com a sua mãe de uma forma, com o seu pai de outra forma, e isso são os arquétipos sistêmicos, é o desafio do sistema, é o que a gente tem que aprender com o sistema familiar. E normalmente o de pai é o oposto do de mãe, o de mãe é o oposto do de pai, e a gente escolhe um lado, se identifica com um e julga o outro, né? Isso é o pior lugar que a gente pode ficar, porque você tem que defender um e você tem que julgar o outro. Então você é salvador de um sistema e você tem que ser o certo e o outro sistema o errado. Então, tanto no Salvador, você sai do lugar de filho e você carrega o que você não tem que carregar, quanto de julgador, eu sou o certo e você é o errado, eu sei fazer e você não sabe. Aí você fica grande diante desse sistema inteiro, tá? Então, tanto de um lugar quanto do outro, isso te desregula. Isso te tira da tua conexão, do teu lugar, do teu empoderamento. E aí o equilíbrio de troca fica comprometido, o pertencimento fica comprometido e a ordem, que é uma potência, que é um lugar de força. Quando você está no teu lugar, no lugar de filho, você tem potência, você tem, né? Então, e aí eu fico defendendo um sistema e fico julgando o outro sistema, né? Isso é o que a maioria dos filhos fazem. Isso é muito orgânico até, quase que orgânico. Não é orgânico porque não é fluido, mas é um piloto automático muito forte da gente, porque a gente se sente pertencendo, protegido, acolhido, se sente em casa. Então, o sentimento de pertencimento com o sistema que você salva é muito profundo, é muito grande, tá? E aí você tem que julgar o outro sistema. Então a gente fica nessa disputa. Mas eu entrei aqui nesse raciocínio para falar do conceito, mas assim, ontem eu vivi um ataque emocional, uma pessoa se posiciona claramente contra o que eu faço, contra o que eu penso, como contra a minha forma de ser, né? E a pessoa se colocou dessa forma e eu recebi, olhei, me recolhi, tentei não trazer toda a o meu impulso, né, diante daquilo, para eu conseguir entender como eu vou lidar com aquilo, o que que aquilo significa e em que lugar eu estou do meu desafio emocional. O desafio emocional é algo que vai para a vida inteira, né? E cada hora você está num lugar dele. Cada momento de vida você já superou, você já aprendeu algum aspecto. E assim, eu tive um professor, meu primeiro professor terapêutico, minha primeira formação terapêutica foi em 92 com David Mayo, e ele falava uma coisa que é assim: um assunto só para de vir quando você não tem mais nada para aprender com ele, ok? Mas este foi o meu assunto sistêmico, foi minha lealdade sistêmica, foi o que eu desenvolvi na minha infância, na minha biografia, nos meus desafios com o sistema de mãe e de pai. Portanto, é uma estrutura emocional, é uma estrutura de personalidade. E isso
É aonde você vai evoluindo, é aonde você vai trazendo sabedoria. Como é que eu deixo de salvar aqui, como é que eu deixo de julgar aqui? E assim você tem que ir revendo os seus valores, seus sentimentos. Mas você tem um download, você tem um programa, você tem um trauma de desenvolvimento com isso, você tem os traumas de choques com isso, então isso tem registro no teu sistema nervoso, tá impresso e você reage automaticamente como ontem. Depois de tanto trabalho pessoal que eu já tenho com este assunto, ontem eu de novo fiz download da mesma memória. Lógico que de uma outra forma, eu não deprimi, eu reagi totalmente diferente. Eu, em vez de eu ir para cima, eu me recolhi, que é o meu modelo, que é a minha expressão. Eu me recolhi para entender o que estava acontecendo, né? Essa noite foi mais difícil porque eu murchei, eu fiquei pequena, eu me encolhi, eu me desempoderei, né? E com isso eu dormi pior, eu sonhei muito, eu acordei de noite, hoje de manhã eu fui viver uma situação na minha casa, deu errado, e aí, quanto pior tá, pior fica, né? E aí eu acordei e falei, não, mas o que é isso? Por que eu estou assim? O que tá acontecendo? Aí que eu me dei conta que a situação de ontem fez download de uma memória traumática, download de uma estrutura emocional que desde a minha infância eu tenho que lidar com ela. E é isso que a gente tem que fazer na vida: evolução, iluminação, transformação. Então, o que você faz com o seu trauma transgeracional? O que você faz com o seu trauma gestacional? O que você faz com o seu trauma biográfico? Ok? Um trauma, ele tem uma função na nossa vida absoluta. Como você vai se equilibrar? Como você vai se conectar no seu propósito de vida? O que vai fazer com que você consiga olhar para essa avalanche que é uma memória traumática ativada, né? Então, eu acordei ativada. Então, aí aconteceu uma coisa na minha casa, aí eu olhei para aquilo, eu falei, por que eu tenho que viver isso de novo? Por que eu tô sentindo isso? Por que não é mais fluido? Aí comecei a reclamar do sacrifício que é entrar numa memória traumática e aquilo vir de novo pela milésima vez, depois de tudo que eu já fiz com isso. Agora, veio 10%, gente. Veio só 10% dela, porque aquilo era avassalador, aquilo me destruía, eu ficava deprimida dias, semanas, e aí eu ficava compulsiva, aí eu ficava desregulada, aí eu descompensava. Então, isto é quando você reativa um trauma, porque vem o sentir, o pensar e o agir que tem a ver com aquele conteúdo, que tem a ver com aquele trauma. E aí vem toda a memória transgeracional dos sistemas da salvadora, da julgadora, e tudo isso volta. Mas hoje voltou numa delicadeza e é isso que eu queria dividir com vocês. Tratar seus traumas transgeracionais, gestacionais e biográficos é absolutamente libertador. Porque eu cheguei aqui no consultório, eu falei, eu vou fazer exercício de presença, que eu vou mudar o meu dia. E comecei a fazer exercício de presença, que é absolutamente potente. A presença, a neurocepção, a percepção corporal faz com que você saia da memória, que você se diferencie dela. Você não trata ela com exercício de presença, mas você se diferencia, você se distancia, você se desmistura dela e volta para o corpo. Na medida que eu fui fazendo o meu exercício de presença, eu fui, opa, olha isso aqui, foi ativado de novo, essa pessoa me atacou, eu fui pro meu lugar emocional, e aí eu tô menor, eu tô encolhida, eu tô no sacrifício, porque minha manhã não foi boa, porque minha noite, porque e se eu bobear, eu vou entrar nessa reclamação, e daqui a pouco eu tô lá de salvadora de um sistema e julgando o outro sistema na vida. Quem passa na minha frente, vira o sistema da minha mãe, vira o sistema do meu pai, e eu vou reagir
igual ao sistema da minha mãe e vou reagir igual ao sistema do meu pai com quem está passando na minha frente. Isso é a vida. Isso são as memórias inconscientes, as memórias que a gente carrega e como elas nos influenciam. Isso não é uma escolha, isso é uma condição, porque o sistema nervoso está condicionado. Então, enquanto você não descarrega a memória e não trabalha a identificação com o sistema e o julgamento do outro sistema, você não consegue ter essa consciência e a condição de não entrar. Então, ontem eu vivi uma situação, ativou uma memória traumática, que é uma memória transgeracional. Aí eu tive um comportamento infantil, que era me identificar com o sistema, salvar um, julgar o outro, portanto ser maior. Isso me desregula, me tira do meu lugar. Eu desenvolvi vários acoplamentos, vários comportamentos na minha história, porque o trauma não para. Você tem um trauma primário e você vai tendo outros secundários que vão se acoplando, acoplando, acoplando. Isto vira a sua história, isto vira o seu destino. E é insuportável essa sensação. E quando você começa a desmontar, você tira uma camada, tira duas, tira três, aí você fala, acabou, agora eu não quero mais saber, agora nunca mais, e aí ele volta porque eu ainda tenho alguma coisa para aprender com ele. E eu ainda tenho que descondicioná-lo do meu sistema nervoso, porque quem manda na gente é o nosso sistema nervoso. É ele que determina se você não vai entrar na memória ou se ele vai, ou se você vai. Você sai do simpático, você sai do parasimpático, vai para o simpático, entra em estado de ameaça, traz os comportamentos reativos de defesa e quem passar na sua frente vai ser o representante dos seus sistemas, ok? Mas se você tem autoconhecimento, se você trabalha os seus traumas, se você descarrega, se você se autorregula, se você exercita a presença, se você constela os sistemas e entende que isto foram vivências, experiências traumáticas dos seus antepassados, e que você sabe como eles sentem, porque você sente igual, e você é solidária a esse sofrimento, mas que hoje não é mais necessário, que isto pode mudar, e que eu sei o que vocês viveram, eu entendo o que vocês viveram, eu sei o que vocês sentem, eu sinto igual, eu senti igual, pela milésima vez, mas ok. Então, hoje, isto não é mais necessário eu reagir da mesma forma, fazer do mesmo jeito, sentir, pensar e agir. E se você olha para eles e reverencia, dá um lugar e inclui e coloca a justa razão, que é o recurso, que é o nome que eu dou para esse conteúdo, e inclui, eu vejo a dor de vocês. Graças à estratégia que vocês desenvolveram e se submeteram, eu tive chance, eu pude chegar até aqui. Muito obrigado, mas não precisa mais ter esse sacrifício, não precisa mais ser desta forma, eu não preciso mais me desempoderar para poder honrar vocês, para poder dar um lugar para vocês, para poder incluir vocês. Ao contrário, eu vou fazer presença, eu vou olhar para minha memória, eu vou olhar para minha vida e para tudo que eu já construí e conquistei e vou falar para vocês, olha, eu posso me empoderar e isso será em honra a vocês. É isso. Tratem seus traumas transgeracionais, gestacionais e biográficos. Descarreguem. É maravilhoso. E pratiquem presença. Isto liberta. Então, ontem eu vivi uma situação que ia ficar 2, 3 semanas deprimida. Hoje, 7h30 da manhã, eu já me resgatei, eu já entendi, eu já saí, eu já tô aqui prontinha para o meu dia, que hoje é um dia super intenso, eu tenho cliente o dia inteiro, eu tenho que estar bem empoderada, no corpo, presente, potente, para eu dar conta do meu dia. Se tratem, se trabalhem, é possível. E outra, eu resgatei a minha dignidade agora de manhã. A dignidade que eu perdi ontem porque eu fui atacada, porque eu fui para o meu conteúdo, aonde eu perco o meu empoderamento, eu já... Opa!
Ok, essa pessoa tem a necessidade emocional, isso é outra coisa, como eu vou me posicionar com ela. Não é disso que eu tô falando aqui. Eu tô falando de eu não vou perder o meu empoderamento, eu não vou perder a minha confiança, eu não vou perder a minha segurança no que eu tenho que fazer, no que eu falo, comunico, ensino, promovo dentro do Nexo Renascer Sistêmico. Eu não vou abrir mão do que eu faço porque alguém se incomoda ou não quer reverenciar o seu sistema e fica tentando me julgar, que é a mesma coisa que a gente faz no sistema, ok? Então, saia desse lugar e volte para a sua individualidade, volte para a sua autonomia, volte para o seu tamanho, pratique presença, traga de volta, trate suas memórias e a vida vai mudar. Com certeza a vida vai mudar. Obrigado da confiança de vocês de estar aqui me seguindo. Se você gostou aqui desse vídeo, eu vou colocá-lo no YouTube, dá um likezinho, assine o canal, compartilhe, que você consiga tratar os seus traumas e praticar presença. Um beijo, bom dia, tudo de bom.